Paz do Senhor, é uma honra muito grande estar aqui novamente para falar um pouco da palavra do Senhor e vamos fazer uma oração para que Deus me use para falar contigo aí, onde você está. Amém? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de eu estar aqui mais uma vez falando a sua palavra, levando a sua palavra a quem precisa, a quem necessita. E que não seja eu falando, mas sim o seu Espírito Santo. Amém? Então vamos falar hoje um pouquinho. E a palavra de hoje está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, 9, 10 e 11. Então vamos ler somente esses versículos e explanar um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? A vocação dos levitas. Quando eu falo em levitas, eu falo naquelas pessoas que louvam ao Senhor, né? Tem umas que têm dons, tem outras que simplesmente louvam porque amam louvar o Senhor, né? Diz que a natureza louva o Senhor, os animais, as árvores, o vento, tudo louva o Senhor. Se eu não louvar o Senhor, se você não louvar o Senhor, a natureza louva ao Senhor. Amém? Então vamos lá para o versículo 8. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Aqui fala que Deus separou a tribo de Levi para levar a arca, né? Ele separou um povo levita que louva ao Senhor, né? Lembro muito das passagens que um dia Eliseu, eu estava lendo a palavra lá de que os 3 reis foi procurar o profeta Eliseu para saber se eles iriam ganhar a guerra ou não. E o profeta Eliseu, ele fala assim, que tenho eu contigo, reis? Vocês não estão lá? Era o filho de Acabe, né? O rei que era na época. E ele estava junto com Josafá. Josafá era um rei que servia a Deus. E esse rei falou assim, será que nós vamos ganhar essa guerra, né? Tem um levante muito grande sobre nós. E esse Josafá, que era um rei, né, que servia a Deus, estava mais de acordo com a palavra de Deus, ele fala assim, não há nenhum profeta que a gente possa consultar, né, um profeta do Senhor, do meu Deus, e eles foram descobrir, aí eles lembraram de Eliseu, e que depois de Elias veio o profeta Eliseu, e eles foram procurar Eliseu, e quando eles chegam lá onde Eliseu estava, Eliseu trata eles, né, na casca, falando assim, que tenho eu contigo? Até hoje vocês procuraram os seus deuses de Baal, os seus deuses lá, por que vem me procurar agora, né? Mas por Josafá, que era um dos reis que servia a Deus, ele fala assim, não, vamos ver o que Deus vai falar. Mas antes ele fala assim, trouxe alguns levitas com vocês, né? Por quê? O levita, ele louva. E o louvor, nós sabemos que ele atrai a presença de Deus, né? Tem muita gente que não entende por que louvar, por que a gente louva. A gente louva porque o louvor atrai a presença de Deus naquele lugar, né? Então, essa foi uma da parte que eu lembro claramente que o profeta, sendo o profeta Eliseu, né? Um homem que ressuscitou o menino lá quando estava morto, né, da viúva, ele ressuscitou o menino, né, ele orou e o menino ressuscitou. Ele quis os levitas, né, ele quis que os levitas estivessem ali
e louvasse ao Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor plainasse ali e desse a palavra, né? Só para confirmar essa palavra aí, Deus foi a favor dos reis, né? Falou assim, não pode ir que eu vou dar essa vitória para vocês. E como Deus deu a vitória para eles e eles ganharam, né? Era uma guerra assim quase impossível deles ganhar, mas quando Deus fala, pode bater o martelo porque vai acontecer. Então Deus falou assim, ó, vocês podem ir que eu vou armar a emboscada e vocês vão vencer a guerra. Então, e eles venceram a guerra, entende? Então, para honra e glória do Senhor, Deus falou e foi cumprido. Então, esses levitas, teve outra parte também no reinado de Josafá, é uma outra passagem da guerra, que Josafá estava vindo um monte de reinos, muitos reinos contra eles, né? E estavam vindo e era predição de destruição. Não tinha como eles ganhar aquela guerra se fosse pelos olhos carnais, pelos olhos humanos. E Josafá, né, convoca a assembleia, reúne o povo, os levitas, e fala, vamos louvar, vamos jejuar e vamos orar. E o que acontece? No meio da assembleia, quando eles estão louvando, né, levantando aquele clamor, então ó, Deus ama louvor, ele habita no meio dos louvores, né? Então, quando eles estavam ali no meio da congregação, louvando, orando, o Espírito Santo usou um deles ali no meio e falou que Josafá ia ganhar aquela guerra também, né? E Deus deu a vitória a Josafá mais uma vez. Então, é muito lindo ver isso aqui. Quer dizer, Deus separou um povo para louvar ele aqui e para carregar a Arca da Aliança. Isso aqui é no Velho Testamento, né? Então, não era qualquer pessoa que podia tocar a Arca da Aliança. Se tocasse a Arca da Aliança, poderia morrer na hora, né? Então, não era qualquer pessoa que podia fazer esse trabalho. Vamos lá para o versículo 9. Por isso, Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem mandado. Aqui, ó, esse povo separado, esse povo que eram separado, eles tinham que renunciar a tudo, eles tinham que viver para Cristo, eles tinham que viver para o Senhor, né? E hoje, muitas pessoas hoje fazendo as missões, vários lugares, renunciam às coisas, vão para lugares que nunca eles foram, vive lá de situações precárias para poder evangelizar, para poder levar a palavra do Senhor, né? Tem pessoas que vão em tribos, vão lá na África, né? Naquelas situações tão precárias, sai do conforto da sua casa, deixa pai, mãe e vai embora para poder pregar o Evangelho. Esse amor ao Evangelho, esse amor à palavra de Deus, não nasceu, né, aqui, não nasceu de mim ou de você, brota pelo Espírito Santo dentro da gente, né? E a pessoa quer mais, quer colher almas. Eu vejo pessoas assim que quando elas começam a servir a Cristo, elas ficam apaixonadas pela Bíblia, né? Elas querem ler a Bíblia toda hora, quer o tempo todo estar ali comendo, folheando, lendo, porque é o primeiro amor, né? É o primeiro amor, a gente pode dizer que é o primeiro amor porque a pessoa quer o tempo todo evangelizar, falar da palavra de Deus. Tá na fila, tá no banco, é assim, tem hora que você até incomoda, né? Porque aquilo tá tão aflorado em você que você quer falar o tempo todo de Deus. Você quer falar o tempo todo da palavra de Deus. E isso aconteceu comigo, né? Quando eu estava assim no primeiro amor, eu creio que eu incomodei muita gente, porque eu queria o tempo todo estar falando de Deus. Eu estava na fila, eu estava lá no AME, no hospital, eu estava falando de Jesus para a pessoa que estava sentada do meu lado.
E é muito gostoso, dá aquela coisa gostosa dentro de você, que você quer falar o tempo todo. Você vê aquela pessoa drogada, você vê aquela garota de programa, você vê aquela pessoa alcoólatra, você fala, nossa, meu Deus, que gostoso seria ver essa pessoa sair daquele lado e vir para esse teu lado aqui, vir para ti, né? E experimentar um pouco dessa glória que eu tô sentindo, dessa alegria que eu estou sentindo dentro de mim, né? Então é um povo separado, é um povo que quer buscar as almas. Então, muitas pessoas renunciam tudo de si e vai em busca das almas. E esse povo aqui, esses levitas, eles eram separados. E eles, olha só, eles tinham que deixar tudo, né? Continuando aqui a leitura do versículo 10. E eu estive no monte, como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu. Ainda por esta vez não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse, levanta-te, põe-te a caminho diante do povo para que entrem e possuam a terra que eu jurei dar a seus pais. Falando então, essa palavra aqui poderia ter várias explanações. Mas o que eu quero falar aqui com você hoje é sobre a vocação dos levitas, né? E falar um pouquinho do início, quando Deus criou os céus, quando estava lá no céu, né? Essas histórias, a Bíblia conta, relata que Satanás era um anjo, era uma criatura de Deus, que lá no céu ele louvava o Senhor. Ele era um anjo que louvava a Deus, era um anjo de grandiosidade, esplendor, né? Tanto que quando ele resolveu ser como Deus, ser melhor do que Deus, ou ser um Deus, né? Ele cresceu o orgulho no coração dele. E ele crescendo o orgulho no coração dele, ele quis ser Deus. E como Deus ele sabe tudo o que você pensa, né? Ele está dentro de você, ele sabe tudo o que você pensa. Não adianta você entrar dentro de um quarto e falar, não, aqui eu estou fazendo tudo errado, mas ninguém está me vendo. Você saiba que Deus está te vendo. Deus sonda o coração, Deus sonda a sua mente. Entendeu? Então, quando Satanás quis ser Deus, Deus viu a soberba dele. Deus viu que ele queria ser como Deus, queria sentar no trono de Deus. E ele teve uma guerra lá no céu e ele foi banido para a terra. Foi lançado para a terra. Ele e a terça parte do céu, que são os seus anjos, que apoiaram Satanás. Esses dias eu estava falando numa pregação e a gente conversando sobre isso, né? Tem muita gente que subestima o poder de Satanás. Acha que Satanás não tem poder, né? Claro que tem. Ele é um anjo imortal, maligno. E ele trouxe vários anjos malignos com ele, né? E ele tem poder. Como eu posso lutar com Satanás? Não. Com Jesus. Com Deus. Sem ele não posso. Não tem como lutar. Não tem como lutar com forças espirituais se eu não estiver com Deus. É impossível. Eu sou um ser humano, simples, mortal. Eu sangro, eu sinto dor. E como posso lutar com demônios? Impossível. E o anjo que estava lá no céu, que se rebelou contra Deus, ele se transformou num anjo das trevas. Que estamos aqui hoje, sentindo os ataques, né?
as influências, usando pessoas, porque ele não pode vir aqui falar cara a cara comigo, porque ele é espírito. Então ele usa as pessoas para me afrontar, para me destruir e para fazer isso com você também, né? Ele trabalha na sua mente, colocando situações que para você fica muito complicado de você lidar. Mas Deus deu um poder para o ser humano. Se nós estivermos debaixo das mãos do Senhor, se nós estivermos ligado no único Salvador, aquele que pode todas as coisas, que morreu pela gente na cruz do Calvário. Se nós estiver debaixo das mãos do protetor, do Salvador, nós poderemos lutar, né? Nós poderemos lutar com as guerras espirituais, igual Josafá. Ele orou, ele jejuou, ele convocou a assembleia, convocou os levitas, e ali o poder de Deus manifestou. Desceu no meio da congregação e usou um deles para falar com Josafá. Então, o que eu quero falar aqui da vocação? Se você serve um Deus poderoso, você tem força para lutar com as forças do maligno. Entendeu? Porque Deus é maior. Eu conheci, assisti vários testemunhos de pessoas que estavam lá do outro lado, entendeu? Na macumba, mexendo com espíritos. E quando foi para fazer uma macumba, assim, um trabalho mandado para uma pessoa que era crente, ele não conseguiu, porque mandou um demônio e esse demônio também caiu por terra. Eu tenho uma passagem na minha vida que aconteceu bem assim, só para relembrar um pouquinho. Eu tive 3 ataques, né, demoníacos. Um foi 5 horas da tarde, o outro foi meio-dia, sol, meio do dia, e o outro foi às 10 horas da manhã. Então, isso foi feito um trabalho que era para me destruir, né? Era para acabar com a minha vida. E eu tinha ingressado no Evangelho, eu estava no primeiro amor. E o inimigo furioso, eu tenho certeza, ele usou essas 3 pessoas, porque foram pessoas diferentes, na mesma rodovia, mas pessoas diferentes. O primeiro ataque foi 5 horas da tarde. Desculpa aí um pouquinho. Foi 5 horas da tarde. Eu estava de bis e o cara de moto, ele pareou comigo e tentou me pegar, entendeu? Uma moto, ela corre muito mais do que uma bis. E foi muito complicado, porque a moto correu junto com a bis, mas Deus me deu livramento. Um outro dia, foi meio-dia, novamente um outro motoqueiro, porque o primeiro motoqueiro, eu vi um pouco do rosto dele, né? E o outro também eu vi um pouco do rosto dele, apesar do capacete. Era um moreno, o outro era um branquinho e esse outro era um moreno. Então foi pessoa diferente. E esse não pareou comigo, ele me seguiu. E eu parei num lugar e comecei a ligar o telefone, fazer de conta que eu estava ligando para alguém, né? E ele foi embora. O outro motoqueiro foi às 10 horas da manhã. Estava na mesma pista. Um outro totalmente diferente. Era o outro motoqueiro. Então, o que aconteceu aí?
foram trabalhos feitos para que me destruísse, obras espirituais para que acabassem com a minha vida. E o que eu percebi? Porque eu estava no primeiro amor, eu estava, nossa, eu levantava orando, eu lia a Bíblia, e eu, para todos que passavam pelo meu caminho, eu pregava o evangelho, eu estava na vocação mesmo, eu estava na febre. Eu saía de casa orando, eu voltava orando, eu estava totalmente em espírito. E foi quando aconteceu esses 3 ataques, né? E no começo eu não entendia, eu não conseguia entender, mas passado algum tempo, eu comecei a entender que aquilo lá era uma obra do maligno, né? Como vários relatos contam que se uma pessoa é de Cristo e é feita alguma obra, né, para essa pessoa perecer, existe. Se eu não tivesse debaixo das mãos do Senhor, eu teria sido morta. Vai saber lá o que iria acontecer comigo, o que esses caras pretendiam, né? Eu não imaginava o que eles pretendiam, eu só sabia que eu tinha que fugir deles. Coisa boa não era que eles pretendiam, né? Não era coisa boa, né? Por que um homem persegue uma mulher pareando com a moto em alta velocidade, sabendo que ela pode capotar essa moto a qualquer momento? E então coisa boa não era. Então esses ataques mostram claramente, né, que se você não tiver debaixo das mãos do Senhor, não é só sobre esses ataques, mas é em relação às doenças, enfermidades. Hoje as coisas espirituais estão acontecendo, muitos males, né, nas encruzilhadas, muitos trabalhos sendo feitos. E as pessoas perecem, porque o inimigo não está brincando, não brinca em serviço. Se você não tiver debaixo das mãos do Senhor, com certeza você não vai ter força com essas forças malignas, com esses demônios, tá? Não teremos força, nunca, a não ser com o sangue de Jesus, com a força de Jesus na nossa vida, clamando o sangue dele, o espiritual. Estaremos só se estivermos debaixo da mão do Senhor. Amém? Falando um pouquinho aqui, que o Espírito Santo vai iluminando a gente para falar as coisas, sabe? E falando da vocação dos levitas, né? Eu falei aqui, falei um pouquinho do levante de Satanás na vida de uma pessoa, quando ele quer destruir, ele destrói. Se você não estiver debaixo das mãos do Senhor, ele te destruirá, tá? Foi feito trabalho, sim, porque eu senti o gosto de sangue na minha boca, né? Várias vezes eu olhava no espelho, eu sentia muito nojo de olhar para o espelho e me ver. Eu sei que isso aí era uma obra, né, terrível contra a minha vida. E o gosto de sangue na boca, quando eu senti isso eu não sabia, mais para frente eu fui entender o que era esse gosto de sangue. Falando da vocação, Satanás tinha a vocação de louvar ao Senhor, de ser um anjo lá do céu, mas ele não quis, né? Ele quis ser o próprio Deus. E aqui nessa vocação dos levitas, o trabalho dos levitas é muito útil dentro das igrejas, fora das igrejas, né? As pessoas que têm o dom de louvar a Deus, é muito gostoso louvar a Deus. Eu não tenho o dom, né? Mas eu louvo, né? Eu amo louvar a Deus. Eu amo louvar ao Senhor. É uma coisa que me satisfaz, me realiza muito. Gosto de falar da palavra do Senhor, mas também gosto de estar louvando ao Senhor, né?
É muito gostoso, sinto a presença de Deus. Antes de ouvir a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, o louvor é essencial, porque chama a presença de Deus. Deus habita entre os louvores, né? E quando nós louvamos ao Senhor, e a congregação toda louva ao Senhor, tem mais força ainda, igual a oração. Não é que uma oração de uma pessoa não vai fazer efeito, claro que vai. Mas se todos orarem, se todos louvarem numa reunião, várias pessoas, 1000 vezes melhor, né? 1000 vezes, é muito, aquela grandeza daquele momento não tem nem explicação. Então, trazendo então essa mensagem para a nossa vida, para a nossa realidade. Hoje, eu falando com você e eu falando comigo, nós devemos louvar ao Senhor de alguma forma. Louvar ao Senhor lendo a Bíblia em voz alta. Porque a palavra tem poder, né? E quando você, eu não sei louvar, mas eu coloco um louvor e vou ouvindo. A minha conversão aconteceu através de um louvor, né? Aquele louvor como Zaqueu. A minha conversão aconteceu através desse louvor. Eu comecei a cantar esse louvor, ouvi ele no rádio, né? Era CD na época, eu comecei a louvar ele, até que eu decorei esse louvor e ele não saía da minha mente, ele não saía da minha casa. E Deus começou a entrar, a fazer morada dentro da minha casa, dentro de mim. E foi como Zaqueu. O louvor chamou a presença de Deus, porque eu gostei tanto de ouvir esse louvor, de tanto que eu louvei, Deus resolveu fazer morada dentro da minha casa. Ele veio, fez morada dentro da minha casa. A minha casa aqui, ó, não é a casa minha, é aqui, ó, é aqui dentro. E quando ele veio, fez morada dentro de mim, e aí as coisas começaram a crescer. Eu comecei a ouvir a palavra, eu comecei a ir nas igrejas, eu comecei a sentir tanto prazer, tanta alegria de estar ouvindo a palavra de Deus. E foi muito bom, gente, foi muito bom. E o louvor era assim, eu tava passando tantos problemas no começo, né? E eu ficava limpando casa, fazendo faxina e ouvindo louvor, ouvindo o tempo todo. E aquilo me alimentava. Às vezes eu parava de limpar a casa, dobrava o meu joelho e só chorava, ouvindo o louvor. O louvor falava tanto comigo, tanto, parece que era como se fosse minha fala, minha oração. Então, gente, o louvor tem que estar presente na vida da gente, tá? Se eu não sei louvar, eu ponho um louvor, tá? Eu envio um louvor para alguém. O louvor atrai a presença do Senhor. Amém? Então vamos, que você que gosta de louvar, louva, não tenha vergonha, tá? Se não sabe louvar, põe o louvor. Vocês não gostam de músicas? A música faz parte da nossa vida, né? Aqui é a vocação dos levitas. Quando foi para cair as muralhas de Jericó, os levitas foram na frente. Os levitas foram com as suas trompetas, né? Tocando, levando a arca da aliança e deram 7 voltas em volta das muralhas de Jericó. E aquele povo zombando, dando risada. E será que esse povo louvando aí vai derrubar essas muralhas? Esse povo é tudo louco. Esse Deus dele é meio doido. E eles lá louvando com as trombetas e louvando 7 voltas às muralhas de Jericó. Caiu tudo. Aquelas muralhas que era intransponível. Caiu tudo.
É, então o louvor tem poder de transformar. O louvor tem poder de mudar, de quebrar muralhas. Eu creio em nome de Jesus que o louvor quebra muralhas. Quebra e a quebranta. Então vamos começar a louvar mais, colocar mais louvor dentro de casa. Músicas boas, músicas que traz paz dentro da gente, que traz a transformação, né? E, às vezes eu fico ouvindo uma música que a minha filha gosta, assim, eu fico admirada de ver umas músicas que só fala coisas sem significado nenhum, coisas que levam tudo à perdição, né? E eu fico falando, filha, que letra é essa? O que tá falando essa letra aí? Ela fala, ai mãe, você foca na letra? É o louvor, e se eu não focar na letra, eu vou focar em quê, né? No toque, né? Então é isso, eu tenho que focar na letra mesmo, eu gosto de focar na letra, ver o que a letra está dizendo, né? O louvor tem esse poder de derrubar muralhas. E se você tem problema na sua vida, louve, sabe que lá? Os cantos males se espanta? É bem assim, gente. Os cantos, o louvor tira todos os males, espanta as coisas ruins, quebra muralhas, quebra obstáculos. E eu, em muitos momentos da minha vida, passando dificuldades, no pó, lamentando o ocorrido que não tinha mais como ser mudado, o que me restava? Louvar. Louvar. Eu louvava o dia inteirinho. Eu colocava o louvor e outro louvor e outro louvor, ia louvando e louvando. Eu aprendi vários louvores assim, porque eu tinha necessidade de ouvir os louvores, porque eles me acalmavam a minha alma, eles dissipavam a tristeza que estava dentro de mim. E eu tenho certeza hoje que você está aí nessa tristeza, nessa angústia, que parece que nada vai ter fim na sua vida. Você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Põe um louvor. Clica aí no YouTube, são louvores. Tem tantos louvores. E aí você vai encher tua alma. Você vai quebrar aquela barreira, aquela corrente do mal que está dentro de você, que está te sufocando, que está te arrastando para o abismo. Amém? Faz o teste. Faça e você vai ver quanta mudança vai acontecer dentro de você, tá? Você vai conseguir superar a depressão, síndrome do pânico, o medo, aquele problema que você acha que você não pode resolver, nem que eu não resolvi aquele problema, como em muitos casos eu não resolvi, mas eu melhorei dentro de mim. Se eu estava morta, eu criava vida. Se eu estava triste, eu ficava feliz. Se eu estava desanimada, eu começava a ficar animada. Entendeu? Então é isso que eu estou passando para vocês hoje, essa mensagem. O louvor quebra barreiras. O louvor transforma o que você está sentindo naquele momento. O louvor vai trazer a pessoa que você perdeu? Não, não vai trazer. Mas vai mudar aqui dentro. Vai dar força para você seguir em frente. Vai dar força para você levantar no outro dia e trabalhar, buscar soluções. O louvor vai pagar dívida? Não. Mas louvor vai te dar força para você quebrar aquela barreira, para você ir em busca de um trabalho. Ah, eu fui demitida. O louvor vai me dar o serviço de volta? Não. Mas ele vai quebrar aquela dor que está dentro de você, aquela dor que fala que você não presta para nada, que você é um ser insignificante. E você vai levantar no outro dia renovado com o Espírito Santo. Você vai ter uma força sobrenatural que vem do mundo espiritual, entendeu? E é assim que aconteceu comigo. E é assim que vai acontecer com você.
Eu não sei louvar, mas eu ponho um louvor. Eu durmo ouvindo louvor. Porque aonde habitam os louvores, ali Deus está. A presença do Senhor está. Entendeu? Então, louve. Louve ao Senhor. Não vou resolver todos os meus problemas louvando, mas eu vou aqui, ó, aqui dentro de mim vai mudar. Entendeu? Vai mudar. Tá? Vai mudar aqui dentro de você. E é aqui que precisa ser mudado. É aqui que eu preciso sentir bem. É aqui que eu preciso ter vontade de levantar no outro dia e trabalhar. É aqui que eu preciso para começar um novo relacionamento, para ter força para lutar em novas situações. Entendeu? Então, se eu mudar aqui dentro, vai vir as respostas, vai vir a direção certa que eu tenho que seguir, vai vir os caminhos, as direções, a força que eu necessito para continuar lutando todos os dias. Amém? E essa é a mensagem que o Espírito Santo passou para mim. E eu espero que em nome de Jesus, que aonde essa mensagem chegar, que ela chegue para edificar, que ela chegue para transformar. E que você veja que louvar ao Senhor, ouvir o louvor, encher a sua casa de músicas boas, edificantes, transformantes, vai mudar o ambiente, vai mudar você, vai dar força para você seguir em frente. Amém? Fica com Deus e que Deus possa germinar essa semente aí que foi lançada no seu coração. E que você, após ouvir essa mensagem, você já coloque logo um louvor, tá? E amanhã, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida novas expectativas, novas esperanças vão florir no seu coração. Amém.